Olá, gente! Hoje eu vou começar a série O que você faria? Em igual condição, em igual contexto históricos. As pessoas hoje costumam ser anacrônicas nos julgamentos com as pessoas do passado. A gente vê, por séculos teve isso, teve aquilo, olha como a humanidade era. E muitas vezes esses julgamentos são injustos. Então vamos analisar e pensar o que você faria, o que eu faria, o que nós faríamos se tivesse em igual situação, contexto histórico. Então vamos imaginar. Então vamos lá. Você é o chefe da tribo. Na tribo tem crianças, idosos, e os seus pais estão idosos. Seu pai, ele é um guerreiro, mas ele já está perdendo a força. Você é o cara da vez, o líder. Então, a tribo está sob a sua responsabilidade. E lá, eles plantam e colhem e prosperam. São abençoados por Deus ou pelos deuses. Para mim é por Deus. Mas enfim. E aí, você fica sabendo de um comunicado, um recado da outra tribo, que eles vão te atacar. Eles vão atacar a tua tribo. Porque lá onde eles estão, os recursos estão acabando. A plantação teve uma seca, a terra não é boa, mas onde você tá tem um rio, as plantações prosperam, é muito melhor. Então essa tribo, para poder pegar os seus recursos e não passa fome. Por quê? Porque o líder dessa outra tribo que vai atacar a tua tribo, ele tem a intenção de proteger a tribo dele. Ele precisa dar comida para aquele povo. Então, ele vai atacar a tua tribo e ele já avisou. Então, a tribo que perder a guerra, ela ficando sem recursos, provavelmente ela vai morrer. Mas existe um trato que isso já é comum, que os perdedores se tornam escravos. Então, você tem uma tribo para cuidar, você sabe que eles vão te atacar, e se você não ganhar, se os seus guerreiros não ganharem a guerra, vocês se tornarão escravos. E aí, o que vocês fariam? O que você faria se você fosse o líder dessa tribo? Lá no tempo da antiguidade, antes de Cristo. No passado, a gente sabe de muita história de escravidão, inclusive escravos vem da palavra eslavo. Os eslavos eram um povo loiro, acho que ruivo, loiro, bem branquinho. Eram eslavos que foram escravizados por séculos. E o interessante é que até eu ouvi falar que parece que o Sócrates ou Aristóteles, acho que Aristóteles tem até um texto falando da importância da escravidão, o que é bem estranho. Sim, para nossa época, que é tudo fácil, com tecnologia, com conforto, é muito fácil julgar as pessoas do passado. Por isso que eu quero que vocês façam esse exercício sobre o que vocês fariam no lugar dessas pessoas em igual condição de hostilidade de mundo. E uma coisa interessante também que eu vou ouvir falar é que assim, tem a passagem bíblica que o José, ele é vendido pelos irmãos, né? Ele é vendido pelos irmãos e ele acaba se tornando o rei do Egito.
E quando ele se torna rei do Egito, ao invés dele querer se vingar, não, ele não quer se vingar. Ele acaba trazendo o povo dele para o Egito. Só que esse povo se torna escravo do Egito. Mas o que acontece? José profetizou o tempo das vacas gordas e o tempo das vacas magras. Por causa dessa profecia dada por Deus, o Egito ele guardou alimento. Nas vacas gordas prosperaram muito e depois guardaram alimentos. Gente, curte, compartilha e se inscreve no canal. Então o Egito era o único lugar que estava próspero. E o povo de Israel, que era a família de José, iria perecer no tempo das vacas magras. Seria muito difícil a sobrevivência. Então, o José, é incrível, mas o José ajudou a família dele, trazendo o povo de Israel para o Egito. Só que eles não iam ficar comendo, morando de graça, então eles tinham que trabalhar. E aí esse povo se tornou escravo. E como a família, antigamente o pessoal tinha muitos e muitos filhos. Então a família de José era um povo. E esse povo cresceu ainda mais. Até que chegou o tempo da libertação, que Moisés libertou Israel do faraó. E abriu o Mar Vermelho e libertou todo esse povo. Porque ali já não fazia mais sentido. Ali, aquele tempo já tinha passado e aquele povo precisava de libertação e Deus libertou eles. Mas o mais louco é que quando eles estavam no deserto, eles só não passaram fome porque Deus mandou maná do céu. Mas ainda assim eles reclamavam. Eles reclamavam e eles falavam assim: no Egito nós comíamos cebolas. Entendeu? Então, é muito louco, mas quando José trouxe o povo dele para ser escravo do faraó, ele estava ajudando. É estranho, né? É estranho a forma que as civilizações fizeram um arranjo para conseguir sobreviver. E foi assim que chegamos até aqui, até chegar até chegar aqui a minha época, a época de vocês, nós estarmos aqui. Pra hoje, com tecnologia, com toda a modernidade, a gente ir lá e apontar o dedo e falar assim: nossa, esse povo antigo era muito mau! E assim, então, o que você faria? O que você faria? E eu sei que é difícil. Ontem eu tentei gravar esse vídeo, mas não deu certo. E logo depois que eu tentei gravar, eu fui assistir Gangues em Nova York. E aí eu chorei na primeira cena. Eu chorei. E eu não imaginava que o filme era assim. Eu não imaginava. Eu achava que era algo mais recente, mas não. Tá falando de uma época antiga, não tão antiga como esta que eu estou propondo para vocês. Mas realmente a gente pensa: meu Deus, por que o mundo era assim? Mas vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e ver se a gente ia fazer melhor. O que você faria? Se vocês gostaram, curte, compartilha e se inscrevam no canal.